Eu sou o Dante. E essa é uma história real que o tempo tentou esconder. Algumas guerras são travadas com bombas, outras com tiros. Mas existem guerras silenciosas, travadas dentro de laboratórios, portas fechadas, salas brancas, mesas cirúrgicas. Guerras onde o inimigo não é um exército, é o próprio ser humano. Durante o século XX, enquanto o mundo discutia batalhas, fronteiras e ideologias, governos inteiros tomavam decisões longe dos campos de combate, decisões assinadas em documentos, aprovadas em reuniões discretas, ordens que não mandavam soldados atirar, mandavam médicos testar, mandavam cientistas observar, mandavam pessoas morrerem em nome da ciência. E o mais assustador é que muitos desses crimes nunca foram julgados, foram escondidos, apagados, enterrados junto com as vítimas. Hoje você vai conhecer 2 dos capítulos mais perturbadores dessa história. 2 lugares diferentes, 2 governos diferentes, mas a mesma lógica. Se a vida humana atrapalha o progresso, ela pode ser descartada. No início da década de 1930, o Japão expandia seu poder militar pela Ásia. A invasão da China não era apenas territorial, era ideológica. O exército japonês queria provar superioridade científica e militar. E para isso, criou uma instalação secreta, longe das cidades, cercada por muros, guardada por soldados armados. Oficialmente, era um centro de pesquisa sanitária. Na prática, era um laboratório de morte. O nome era Unidade 731. Comandada pelo médico militar Shiro Ishii, um homem obcecado pela ideia de que o corpo humano era apenas um recurso experimental. Para ele, prisioneiros não eram pessoas, eram troncos, material descartável, madeira para testes, homens, mulheres, crianças, a maioria chineses, mas também coreanos, russos e até civis capturados aleatoriamente. Eles chegavam vivos e quase nunca saíam, sem anestesia, sem consentimento, sem chance de recusar. Alguns eram infectados propositalmente com peste bubônica, cólera, antraz e tifo, doenças injetadas diretamente na corrente sanguínea, só para observar quanto tempo o corpo demorava para falhar. Outros eram levados para salas cirúrgicas, amarrados, acordados e abertos vivos. Vivissecção. Os órgãos eram retirados enquanto o coração ainda batia. Pulmões, fígado, rins. Tudo observado como se fosse uma aula prática, sem anestesia, porque, segundo os médicos, a dor poderia interferir nos resultados. Alguns tinham membros congelados em água gelada até necrosarem. Depois, os cientistas quebravam os ossos para estudar gangrena. Outros eram usados como alvos para testar granadas, lança-chamas e armas químicas. Havia câmaras de pressão, câmaras de gás, experimentos de desidratação, privação total de comida, testes de resistência ao frio extremo. Mulheres eram estupradas propositalmente, engravidavam e depois eram abertas vivas para estudar o feto. Bebês nunca chegaram a nascer. Crianças nunca tiveram nomes registrados. Estima-se que mais de 10.000 pessoas morreram dentro da unidade 731. Mas esse número é apenas o que aconteceu lá dentro, porque os testes não ficaram restritos ao laboratório. Pulgas infectadas com peste foram lançadas sobre vilas chinesas. Poços foram contaminados, comida envenenada,
Cidades inteiras adoeceram, milhares de civis morreram sem nem saber que estavam participando de um experimento militar. Era guerra biológica, testada em pessoas reais. Quando o Japão perdeu a guerra, muitos acreditaram que aqueles médicos seriam julgados como criminosos de guerra. Mas algo inesperado aconteceu. Os Estados Unidos fizeram um acordo, imunidade total, em troca dos dados coletados, toda aquela dor, transformada em pesquisa valiosa. Shiroishi nunca foi preso, nunca foi julgado, morreu livre. Alguns de seus subordinados viraram professores universitários, outros abriram clínicas, alguns se tornaram empresários respeitados, como se nada tivesse acontecido. Como se milhares de vidas não tivessem sido apagadas. Mas enquanto isso acontecia na Ásia, outro tipo de experimento acontecia silenciosamente no Ocidente. Dentro dos próprios Estados Unidos, sem campos de concentração, sem guerra no território. Apenas hospitais, laboratórios e homens de jaleco branco. Em 1932, no Alabama, começou o estudo Tuskegee. 600 homens negros pobres foram recrutados com a promessa de tratamento médico gratuito. Eles acreditavam estar sendo ajudados, mas estavam sendo observados. 400 tinham sífilis e os médicos decidiram não tratar. Queriam ver a doença evoluir naturalmente. Queriam assistir o corpo apodrecer. Mesmo quando a penicilina virou cura oficial, o remédio foi escondido deles. Durante 40 anos de dor. Cegueira, loucura, morte lenta, esposas contaminadas, filhos nascendo doentes. 7 presidentes passaram pelo poder nesse período. E nenhum interrompeu. Quando a verdade veio à tona, ninguém foi preso. Apenas indenizações e um pedido de desculpas décadas depois. Um dos médicos do estudo, John Cutler, foi promovido, enviado para Guatemala. Lá, prisioneiros e pacientes psiquiátricos foram infectados propositalmente com sífilis e gonorreia. Ele viveu livre, morreu sem julgamento. Feridas abertas, bactérias inseridas, seres humanos usados como cobaias diretas. Depois vieram os testes de radiação. Pacientes receberam plutônio, injetado sem saber. Crianças comeram cereais radioativos. Soldados ficaram próximos a explosões nucleares apenas para medir danos no corpo. Muitos desenvolveram câncer anos depois. Depois veio o MK-Ultra. A CIA distribuindo ele, esse D escondido, drogas sem consentimento, tentativas de controle mental, pessoas enlouquecendo, arquivos destruídos, provas queimadas. E novamente, ninguém preso, nenhum responsável, só silêncio. 2 países diferentes, culturas diferentes, ideologias diferentes, mas a mesma lógica. Quando governos acreditam que o bem maior justifica tudo, a vida humana vira estatística, documento, número. Mas por trás de cada número existia uma pessoa, uma família, uma história que nunca terminou. O mais assustador não é apenas o que foi feito, é o quão fácil foi esconder, o quão simples foi apagar nomes, destruir arquivos e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Histórias como essas quase nunca aparecem nos livros, porque elas envergonham vencedores. Se você acredita que essas histórias precisam continuar sendo contadas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha, porque enquanto a gente lembrar, elas não podem ser apagadas. Eu sou o Dante, e essa foi mais uma história real que o tempo tentou esconder.